Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre, aqui do Facebook, aqui Vou Investir na Bolsa. Eu sempre falo aqui sobre Bolsa de Valores e sobre economia, sobre a Escola Austríaca de Economia, né? Então é só curtir aqui que você vai ter acesso a um monte de coisa aí legal, um monte de coisa aí também que pode dar uma outra visão aí, né, do mercado. Hoje eu vou falar aqui sobre Bitcoin, sobre como analisar aqui o Bitcoin e vou também responder uma pergunta lá do Ronaldo, né? E ele pergunta sobre como fazer aqui para fazer backtest, saber a melhor forma de entrar na bolsa, a melhor forma de sair. Então, inicialmente aqui eu vou falar sobre o mercado aqui de Bitcoin. Então, não sei se todo mundo já sabe aqui o que é Bitcoin ou não. Sugiro que procure saber. Né? Você vai colocar lá no Google, né, o que é Bitcoin, o que é criptomoeda e tal. Mas independente do que seja, você está vendo aqui um gráfico na sua frente. Então você vai ter um gráfico, cada barra desse aqui, né? Esse aqui é um candle, né? Cada barrinha desse aqui é um candle. Candle de alta, candle de baixa, candle de baixo, candle de alta e assim vai. Se você colocar aqui, nesse candle aqui, você vai ter aqui em cima, né, os números. Por exemplo, nessa linha aqui, vamos colocar nessa linha aqui. Eu tenho aqui um candle que tem a máxima aqui em cima, né? Vou colocar aqui. Tem uma máxima em $395, a mínima em 340, fechamento em 355 e a, a mínima aqui, tem a mínima, a máxima, o fechamento e o preço da abertura, né? Então vamos lá. A mínima foi 340, a máxima 395, abriu em 355 e fechou em 367. Independente de qualquer coisa, você tem esse aqui. Então aqui tem os preços. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora um pouco. E a gente vai olhar a partir daqui. Pronto. Então aqui você vai ter o máximo aqui, né? Nessa coisa aqui em cima tem o máximo, preço mínimo e tudo mais. Então você se depara com o mercado desse e diz assim, e agora? Como é que eu vou saber se esse mercado já subiu ou não? Cada dia aqui é um dia de negociação, né? Aqui eu vou colocar aqui uma semana, então cada barra, cada candle vai ser uma semana de negociação. Então a gente vai ver o que? Então você se depara, eu entro lá no mercado e vejo assim, é isso aqui que eu vejo. Eu vejo esse gráfico. O Bitcoin estava valendo quase nada aqui, né? $5, subiu. Chegou aqui o máximo a valer $258 por ali, 260 ali em 8 de abril aqui, né, de 2013, depois caiu e depois volta a subir. Aí você diz, e aí, eu entro ou não no Bitcoin agora, já que ele está valendo aqui no máximo aqui 1.242. Isso aqui foi o máximo, 1.242. E aí fica aquela dúvida, né? Será que eu vou comprar caro ou será que eu vou comprar barato? E aí você começa a procurar qual foi o comportamento do Bitcoin no passado. A partir desse comportamento, a gente pode ter aí mais ou menos um, um modelo, método de o que é que eu vou fazer com o Bitcoin, se eu vou comprar ou vender. Então existem vários métodos, né, de compra e de venda, mas vamos supor, Ronaldo, aí tu diz assim, porra, eu vou fazer um método aqui no Bitcoin, eu vou comprar quando ele romper a máxima do dia anterior, aqui da semana, né? Aqui é a semana anterior, e vou vender quando ele perder a mínima da semana anterior. Então eu vou começar, por exemplo, quando, deixa eu colocar aqui, ele perdeu a mínima da semana anterior. Então aqui eu olho o mercado aqui e não compro. Aqui eu não compro porque ele não rompeu a máxima, não rompeu, não rompeu, não rompeu, não rompeu, e aí eu não faço nada. Aqui, aqui a máxima foi 5, aqui a máxima é 5,07. Então aqui eu compro. E onde é que eu coloco meu stop? Meu stop é o que? O preço que eu vou vender se a ação ou o ativo qualquer não reagir de acordo com o que eu estava esperando. Aí eu vou dizer assim, eu coloco meu stop abaixo da mínima da última semana. Então a mínima aqui foi 4,51, então eu volto aqui e perco 4,51. Então vamos supor que você comprou 1.000 aqui, comprou aqui, ficou a máxima foi 5.000, vamos supor, comprou por 5.000 e se chegar aqui a 4.510 você vende. Perde R$ 500. Beleza, então comprou por 5.000. Continuou a subir e aqui vendeu. Você vendeu nesse candle vermelho aqui quando perdeu a mínima. A mínima aqui foi 4.800, 4,86. Então vendeu aqui, vamos supor que seja o preço de fechamento. 4.860. Então você perdeu aqui. Aí o cara diz assim, mas assim é ruim. Se ela voltar a subir, se voltar a subir, compra.
Perdeu. Por quê? Porque aqui corre o risco de o Bitcoin começar a cair novamente. Na próxima semana não fez nada, na próxima semana rompeu. Então compra aqui novamente 4,95. Então vou comprar aí 4,96, um centavo assim. E aí está comprado, comprado ainda, comprado. Aqui vendeu, vendeu abaixo da mínima 4,91, perdeu novamente. E aí, quando é que vai comprar? Comprou aqui, né? Aqui foi a máxima 5,13, aqui 5,15. Nesse candle azul, nesse candle verde, comprou novamente. Está comprado, comprado ainda. Está comprado, então a compra foi aqui 5,13, 5,14, vou colocar aqui. 5,14 comprado, e aí você vai. 5,14 você vende aqui. Então, vendeu aqui, a mínima foi 10,64, então comprou por 5 mil e pouquinho e vendeu por 10.600. Então aqui já dobrou o valor e você não pegou toda essa queda aqui. E aí começa a plotar a máxima. Plotou a máxima, comprou, foi embora, vendeu aqui. Então você comprou aqui no máximo 10.630 e vendeu aqui nesse candle vermelho quando perdeu a mínima em 11.095. E assim você vai fazendo. Então, se você fosse nesse esquema aqui, quando foi a última compra? A última compra foi aqui nesse candle, quando rompeu a máxima em 13,56. Se você comprasse aqui 13,56, quando é que você iria sair? Vou botar 13,56 que você comprasse 13.560 dólares. 13 mil, então você ia sair aqui, ó, quando perdeu a mínima em 92.240. Então você ganhou aí 13 mil para 92 mil, 75 mil aproximadamente, aí 80 mil dólares, né? Nessa movimentação. Obviamente que isso aqui é um exemplo. E aí vem a segunda parte da história. Como é que eu vou fazer para desenvolver um bom método? Para fazer um bom método, você tem que ver. Se você desenvolver e você achou que esse seria um bom método, então coloca assim. Quando é que eu ia comprar e quando é que eu ia vender? E para isso, você tem que voltar com o ativo desde o começo dele, ou pelo menos no mercado de ações, 2008, 2013, que foi 2008 teve a metade do ano subiu, a outra metade caiu forte. 2009 uma alta muito forte. Depois 2011, 2012, 2013, 3 anos caindo. Então você vai ter uma noção aí de como seria o seu setup dentro de um modelo desse. Então você vai ter que pegar um papel, um Excel, alguma coisa e colocar lá. Comprei por tanto, vendi por tanto, comprei por tanto, vendi por tanto. E aí você vai ter aqui o preço de entrada, preço de saída, quanto que você lucrou, por exemplo, aqui no Bitcoin. Quanto que você lucrou quando você acertou. Por exemplo, aqui lucrou 80 mil. E quando você errou, você perdeu quanto? Né? Então você perdeu aí, na maioria das vezes, perdeu pouco, né? Perdeu centavos. Então você divide esse valor, a soma de quando você, por exemplo, você acertou agora, lucrou 10 mil. Depois acertou de novo, lucrou mais 5 mil. Então você soma os 10 mil com 5 mil, dá 15, divide por 2, foram duas operações, então deu 7,5. Então você vai ter o seu 7,5 todos os seus acertos ali, a média dos acertos, você ganhou na média 7,5. E você vai ver na quantidade, quando você errou, quanto você perdeu, e a média dos erros aí, a média, aí divide o 7,5 sobre a mesma coisa, só que, por exemplo, se você perdeu 2 mil, mas perdeu mais 3 mil, já vai 5, dividido por 2, bota aí 2,5. Então, divide o 7,5 sobre o 2,5, e aí você vai ter 3. Esse 3 quer dizer o quê? Que o payoff. O payoff é a média que você, quando você está certo, que é quando você ganha, dividido pela média de quando você está errado, quando você perde. Payoff bom para um seguidor de tendência, 3 é um ótimo payoff. Então, além disso aí, você vai ver o payoff. Se o payoff for muito baixo, não vale a pena. Então, você vai ter um nível de acerto muito alto. Por quê? O que é um nível de acerto? Você vai somar todos os trades certos, dividir pelos trades que deram errado, e você vai ter um nível de acerto. Quando a gente tem um payoff de 3, mesmo que você erre muito, né, você só tem um nível de acerto de 30% do seu trader, das suas operações, quando você acertou, você ganhou muito. Então, compensa aqueles erros. Então, você vai fazer isso aí em cada ação e aí você vai olhar. Obviamente que cada trader vai desenvolver seu próprio método. Então, eu não posso dizer aqui qual vai ser. Vai ser que ser na Monheco, vai ser um teste, vai ser meio sofrido. Mas, basicamente, o payoff, número de acerto, já dá uma boa medida. Se você conseguir passar da fase do payoff e do nível de acerto, aí a gente conversa mais um pouco sobre os modelos. Vamos colocar aqui uma média.
para a gente ver outra coisa aqui. Uma média, vou colocar uma média exponencial aqui. Vou tirar essa aqui, vou colocar uma média de 26. Por exemplo, você vai dizer para o Bitcoin, toda vez que o Bitcoin tocar na média de 26, eu compro. Então aqui, ó, encostou na média de 26, você compra. E você vai dizer quando é que você vai sair. Aí você vai dizer, eu vou sair se perder a mínima do toque. Então aqui, tocou aqui, fechou a semana, então a mínima foi 65,42. Eu saio se perder a mínima na outra semana. Ou então só vou sair novamente aí você vai ter o seu ponto de saída, né? Quando perder a mínima das 2 últimas semanas. Ou alguma coisa. E aí você vai fazendo todos esses testes, né, de Bitcoin. Eu estou colocando aqui o Bitcoin, mas pode ser qualquer outra ação, qualquer outro ativo. Vou colocar aqui uma média de 5, só para a gente testar aqui. Uma média de 5. Então você diz assim, eu vou comprar Bitcoin quando ele tocar e vou vender quando essa média aqui, que é a mais rápida de 5, virar para baixo. Então vamos lá. Então o cara está comprado, né? Vamos supor que ele está comprado e aí eu vou só vender quando virar para baixo. Essa média de 5, né, que essa média aqui virou para baixo. E aí virou para baixo. Pronto. Quando vira para baixo, aí você vai definir, você vai fechar, vai vender aqui no fechamento ou não. Aí, vamos supor que vendeu no fechamento, aí ó, voltou a subir, aí você vai dizer, e agora, compra ou não compra? E aí você vai testando o modelo, né? Então esse aqui é o método que você pode usar. E agora eu vou fazer uma análise aqui do Bitcoin, para ver se ele está na tendência de alta ou na tendência de baixa. Vamos andar, então vamos lá. Levando em consideração que o Bitcoin aqui está numa tendência de alta ainda, está recuando, e aqui vamos supor que você diga, eu vou comprar se ele romper a máxima da semana anterior. Então se eu for comprar o Bitcoin aqui, eu vou esperar essa semana acabar. O preço máximo aqui lá no MTGOX, lá no Motogox, é o preço máximo 925 dessa semana. Então na próxima semana, se romper os 925, aí eu compro. E por que eu compro? Eu compro porque o Bitcoin pode voltar a subir. Por exemplo aqui, né? Vamos supor que ele esteja fazendo o que já fez aqui no mês lá desse mês e na metade do ano. Então caiu, eu começo a plotar a máxima, não comprei aqui, vendo na perda das 2 últimas mínimas, aí saio daqui, né? Então eu perco esse valor aqui do Bitcoin, volto a comprar quando rompe a máxima, compro aqui, vendo quando perdeu a mínima das 2 últimas semanas, compro novamente aqui e vendo quando perdi a mínima das 2 últimas semanas. Aqui eu vendi, então eu lucrei daqui até aqui. Nesse candle aqui eu comprei porque rompeu a máxima dessa semana e rompeu essa congestão aqui. Esse aqui é uma bandeira de alta para quem estuda análise técnica. Então comprei aqui, subiu e aí eu vendo se perder a mínima das 2 últimas semanas e vendi aqui. Então eu vendi por 587 e a compra foi aqui em 146, eu tive um lucro aí de uns 200%, né? 200 a 300%. Então, a partir de agora, eu começo a plotar aqui a máxima para fazer uma nova compra. No gráfico diário, deixa eu ver o que eu vejo aqui no gráfico diário. No gráfico diário, a gente já vê que o Bitcoin está dentro de uma tendência de baixa. Então, eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa, se eu for traçar aqui. Vou ver se eu consigo traçar essa LTB aqui. Aqui, ó. Então eu tenho uma linha de tendência de baixa no Bitcoin se formando, normal. Eu vou esperar um rompimento daqui e um zigue-zague ascendente para novas compras, porque a princípio esse aqui é uma linha de tendência de baixa e linha de tendência de baixa eu não faço nada, né? Eu posso até, deixa eu ver se eu consigo traçar aqui um canal aqui, deixa eu ver se eu consigo, cadê? Tá com o canal aqui não, mas aí eu traçaria um canal de baixa aqui, vou traçar outra linha. Posso até traçar também aqui o canal de baixa no Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin estiver aqui trabalhando dentro desse canal, eu não vou procurar compra. Eu vou esperar sair do canal e fazer um zigue-zague ascendente. Por isso que eu não comprei ainda o Bitcoin. Então é isso. Até o próximo vídeo. Foi um prazer.